Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema de imensa importância nos dias de hoje, que muitas vezes relegamos a um segundo plano, sempre buscando aí talvez dar uma maior vazão aos temas que envolvem esta existência exclusivamente, esquecendo de valores e princípios que vão para além dessa existência, que certamente colaboram e contribuem muito para a presença maciça dos ensinamentos de Jesus aqui entre nós. Nós vamos falar hoje sobre a importância da evangelização infantil, tema esse que certamente permeia muitas das casas, muitos dos lares, que independe de credo, porque obviamente se trata de levar o evangelho de Jesus onde quer que esteja, em qualquer uma das religiões cristãs, por assim dizer, já que se trata do evangelho em si, mas precisamos pensar com muito mais intensidade na semente que está sendo construída ou semeada nessa hora para as edificações futuras. Porque se efetivamente o mundo vem a sofrer transformações cada vez mais intensas, seja no aspecto físico, o aspecto moralizante é cada vez mais necessário e certamente a introdução desses aspectos vai se tornar muito mais útil e acessível quando ainda na infância serem trabalhadas de alguma forma, porque certamente evangelizar o espírito infantil, várias existências, todos nós, é uma missão, obviamente, e que Deus vem operando de maneira intensa. Mas em cada existência, a pensar assim, as existências ainda na infância, certamente há um objetivo nessa infância, nesse modelo de nascimento com crianças pequenas que se tornam adultas. Há uma importância nesses detalhes de serem pequenos e, obviamente, de alguma maneira receberem essas informações para se tornarem adultos, pessoas, homens e mulheres de bem no futuro. Então, que possamos falar com muito carinho, rogando aí a Deus que nos inspire e nos proteja nessa tarefa de sermos para além de pais, de educadores, sermos efetivamente evangelizadores. Se começarmos a pensar quem são as crianças que efetivamente estão ali, esse é um primeiro passo. Porque nós olhamos sempre o bebezinho, a criança que acabou de nascer, ou aquela criança imatura que não sabe nada. E muitas vezes pais, evangelizadores, levam essa noção de que estão ali a falar para um ser que está passando pela experiência pela primeira vez, ele não conhece nada. E aqui vem uma primeira questão importante a se analisar sempre quando formos tratar de evangelização, seja em casa, seja nas escolas evangelizadoras. Trata-se sem dúvida de um espírito reencarnado, uma alma que recomeça, não está começando. Ali é um recomeço, uma nova existência, ou seja, já há um trabalho, um passado intenso. Isso a gente precisa confiar nessa informação com mais clareza para não trazermos ainda conosco aquela noção, muitas vezes vaidosa, muitas vezes orgulhosa, de que eu sei e você não sabe nada. Muitas vezes ali o germe da ciência de tudo aquilo que a gente está falando está lá plantado. O que é preciso, na verdade, é regar, é instruir, é entregar a melhor informação para que aquilo seja despertado, aquela virtude que estava ali guardada. Então, aquela bagagem acumulada de todas as trajetórias, muitas vezes de espíritos muito mais antigos até do que nós, que já passaram por experiências das mais diversas, profundas, é preciso se levar em conta. Lembrar que esse aperfeiçoamento dessas crianças certamente não se limita a essa existência. E isso é um passo importante que nós precisamos avançar. Platão já mencionava que aprender é recordar-se. Ou seja, nós vamos recordar aqueles ensinamentos que ali estão, que certamente em outras existências já foram trazidos à tona. Pode ser que uns tenham ouvido mais ou menos, e certamente deixado de lado, mas, por óbvio, todos já ouviram, nas inúmeras experiências que já tivemos, em algum momento de alguma existência, algum relato, alguma informação cristã que venha, na verdade, a trazer, a falar sobre os ensinamentos de Jesus. Leon Denis menciona muito no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que tantas limitações de uma criança quanto a genialidade dela, aquelas que já nascem com essas liberações orgânicas e espirituais para poder exercer questões importantes já na tenra infância, é um espírito que ali está realmente comprovando o somatório de questões que vêm anterior, senão não se justificaria os limites e as genialidades de uma criança nesse sentido. E quando nós vamos na pergunta 385 do Livro dos Espíritos,
Ali a gente percebe, né, quando o Kardec questiona os espíritos sobre as mudanças, especialmente as mudanças na época da adolescência, as informações tratam sempre disso, né? Nós não conhecemos o que está oculto por trás da criança, nós não sabemos o que elas são, nem o que elas vão ser. Então, a delicadeza, a estrutura infantil que os torna ainda aquela questão, aquela sensação de inocentes, brandos, acessíveis aos conselhos, é porque certamente esse foi o mecanismo divino mais bem elaborado para que pudesse nos ajudar a implantar, a semear, repito, irrigar, né, jogar sementes novas, efetivamente, coisas que muitas vezes aquele espírito ainda não viu, mas reforçar coisas que eles ainda não já tiveram acesso e que agora precisam, na verdade, reconstruir, reelaborar para essa existência. Analisando, né, e de alguma forma analisando os maus pendores, né, e avaliando as virtudes que cada um traz para poder implantar isso de maneira mais intensa. Nessa idade, segundo Kardec e os espíritos, as defesas psíquicas elas são mais neutralizadas. Então, quer dizer, fica menos resistente à nossa interferência, à nossa apresentação de questões importantes. Então, é a hora de estar realmente aberto às influências. Nós, às vezes, somos muito orgulhosos, nós aceitamos que alguém nos traga uma verdade nova. Né, eu sou assim, né, nunca vou mudar, eu sou desse jeito. A criança não tem essa perspectiva ainda de que eu sou assim, não vou mudar. É um período acessível a essas impressões, uns mais, outros menos. Uns são mais refratários, mas, obviamente, todos estão mais acessíveis, porque vem, né, de outras existências. Certamente o que for plantado daqui vai avançar e vai seguir com elas também. Então, nesse momento, pensando nisso, né, para que a gente precisa de evangelização? Para que a evangelização infantil? Sem dúvida, agora é para preparar o ser humano que ali está para os intensos, né, para os intensos momentos que hão de enfrentar nessa e em outras existências também, conforme os ensinamentos de Jesus. Então não é só ir ali contar uma teoria, como se fosse uma grande história, ou, obviamente, trazer ali um conceito. O que é amor? O que é caridade? Isso certamente faz parte do processo. Mas é preciso também transferir àquela criança a vontade de mudar, despertar algo novo, fazê-la ter interesse efetivamente por essas grandes modificações que o Evangelho promove em cada um, seja pela dor, seja pelo amor. O convite do Evangelho ele é muito transparente e alcança-nos de maneiras muito distintas. E no caso das crianças, há um desafio muito especial, ainda mais no mundo moderno, em que as crianças certamente querem muito mais, pensam de maneira muito mais intensa, procuram coisas muito mais, às vezes ligadas, conectadas a esse mundo. Entregar a grandeza do Evangelho em termos de transformação é sem dúvida um desafio. Então, é a hora que todos os pais e evangelizadores precisam pensar com muita atenção no que oferecer a essas crianças. O pão e a vestimenta certamente vão ser importantes. Instrução acadêmica também, porque obviamente são coisas que são ferramentas para a utilização nessa existência. Mas só Jesus é um abrigo moral que nos entrega, na verdade, essa sensação de acolhimento por meio do trabalho evolutivo. E nós vamos começando a notar isso à medida que a gente começa a conversar com as crianças e mostrar a importância sobre coisas mínimas, como, por exemplo, ajudar em casa, como, por exemplo, deixar limpo ou arrumar o seu quarto, ou, por exemplo, mostrar a grandeza de você servir ao outro, pensar com carinho em alguém ou pelo bem de alguém. São questões que muitas vezes não se passam, a criança às vezes nem entende. E aí nós vamos logo mais falar que ela só vai entender efetivamente se isso se tornar exemplificativo. Evangelizadores e pais se unirem numa tarefa de evangelizar-se para conseguir efetivamente vencerem e mostrarem, mais do que falarem, às crianças. Então, considerar um planejamento, né, reforçando isso, é importante nós considerarmos um planejamento de uma evangelização. Primeiro, a ideia reencarnatória, o planejamento reencarnatório que já foi elaborado e que está sendo para essa existência. Essas inclinações que as crianças têm, para que também use os recursos necessários e não simplesmente jogue fora, isso daí não é parte da evangelização. Mas muitas vezes eu me lembro que a época, quando eu fui evangelizado, nós tínhamos às vezes questões que diziam, olha, não pode, por exemplo, cantar num salão, por exemplo, porque isso daí prejudica o ambiente, o clima. Mas cantar era uma coisa tão positiva, que fazia todo mundo se envolver, e as crianças amavam aquela ideia da cantoria. Então, repensar
valores, de acordo com o momento, as transformações. É muito importante nesse caso, porque isso vai também ao encontro, né, dessas inclinações que a juventude, que a infância e a juventude de hoje possuem. Então, essas concepções novas do que convém, do que não convém fazer, o modelo educacional de outros tempos, né, que a gente vai falar um pouco, também precisa ser sempre revisto e para atender às demandas desse mundo moderno, sem abandonar o núcleo que é exatamente, como falamos aqui, o Evangelho. Então, essas noções vão sendo transformadas e o objetivo final da evangelização, muita gente pensa, tornar perfeita uma criança, evangelizei a vida inteira meu filho, então isso está resolvido. Longe disso, longe disso. Porque no final das contas, é frustrante você imaginar que há tantos adultos que foram evangelizados em quaisquer credos, com tantos defeitos hoje, com tantos problemas pessoais, na verdade, não no sentido de exterioridades e provas, né, de expiações, mas problemas íntimos mesmo, de não conseguirem adotar a postura do Evangelho no sentido de amar ao próximo, de respeito, coisas mínimas, muitas vezes, foram evangelizados. A ideia, o grande objetivo, então, não é buscar crianças perfeitas, jovens perfeitos, mas permitir que aqueles que efetivamente derem maior abertura, lembrar-se da parábola do semeador. Há as terras que já estão melhores, já estão prontas. Outras são mais refratárias. E não há motivo nenhum para sentir vergonha ou pânico porque uma terra não é igual à outra, porque não se compara. Cada terra no seu tempo, e a beleza da evangelização está exatamente em receber, acolher todo o tipo de pessoa, todo o tipo de evolução, todo o nível de experiência. Aí está a grandeza de Jesus, é entregar uma parábola que serve para o sábio mais sábio e para o ignorante mais ignorante. Porque na sua medida, ele vai obviamente utilizá-la como um recurso para crescimento. Então nós não podemos imaginar uma nivelação de crianças na evangelização. Isso liberta os evangelizadores daquela noção de falar, não está dando certo o meu trabalho. Porque muitas vezes o trabalho está sendo iniciado para séculos e não para uma vida só. O objetivo central, certamente, aí sim, mais do que tornar perfeito, é como diz os próprios Espíritos no livro, na questão 917 do Livro dos Espíritos, é combater o egoísmo. Isso certamente faz parte de toda a aula de evangelização, de todo o encontro evangelizador. Combater o egoísmo como grande chaga que existe. E qual que é o meio, né, para destruir esse egoísmo? Porque é muito difícil, segundo os próprios espíritos, o egoísmo está enraizado, né, nessa influência da matéria, nessa complicação que nós vivemos. Esse instinto de conservação exacerbado nos fez acabar pensando em nós mesmos e nós fazemos tudo por nós e esquecemos o outro. E na infância isso vem muito aclarado, né, nas questões, no próprio desenvolvimento psíquico das crianças, como elas tendem, né, a esse egoísmo de autopreservação, de autocontrole, e aos poucos vão sendo moldadas e vão sendo indicadas pelos pais, né, pelos familiares, a abandonar. Mas muitas vezes nós reforçamos e estimulamos aquela tendência egoística de autoconservação, reforçando para que a criança se torne ainda mais. Então é um processo de transformação de hábito. A evangelização transforma hábito, transforma crenças, transforma valores, coisas que estão aí arraigadas no mundo de uma maneira muito intensa. O processo de evangelização vem definitivamente destruir esse personalismo, mostrar que cada criança ela é parte de uma engrenagem maravilhosa, espetacular, criada por Deus, mas que também não é o centro do universo. E isso é importante as crianças entenderem. Que, obviamente, quando ela realiza um bem, que ela pratica a caridade, ela está ajudando e sendo ajudada num trabalho de fraternidade em que ela não é o centro, mas ela, obviamente, é parte disso. E que ser parte disso acaba nos curando contra esse egoísmo de achar que sem mim isso não funciona. Vai se tornar, obviamente, adultos que vão ter maior tranquilidade para poder viver as coisas sem essas cobranças que o mundo nos oferece, sem o sofrimento, sem o sentimento de culpa, porque ela vai entender, na verdade, que ela está fazendo tudo o que está ao seu alcance, com a consciência tranquila. E, obviamente, a raiz, o jeito de chegar nesse processo de transformação é pela educação. Essa educação que tende a fazer o homem se aproximar de Deus. Né? Mas aí a gente tem aquela dúvida, né? O que é educação? Me permitam eu fazer uma breve leitura de duas definições muito pequenas, uma de Kardec e a outra de Amélia Rodrigues, trazida aí pelos comentários, né, de Valdo Franco, mas só para a gente poder visualizar, Kardec faz uma menção, e me permitam aqui, vou fazer uma leitura
rápida quando ele diz assim: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a arte de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. E diz Amélia Rodrigues: evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas do céu, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome pela transformação urgente da terra em um mundo de regeneração e paz. Então Kardec vai mostrar-nos o que é a educação, somada à ideia de evangelização, é exatamente essa noção de manejar as inteligências, não para os aspectos técnicos que o mundo oferece, porque isso é instrução. E instrução, contar o que tem no Evangelho, ou o que tem de forma técnica, é uma aprendizagem muito mais assim, científica, é ligado, obviamente, às questões da vida, mas não desenvolve os verdadeiros talentos da alma nesse sentido. A evangelização precisa despregar dessa mera instrução para poder entregar efetivamente um desejo de mudança. O próprio Emmanuel, né, no livro Consolador, ele menciona, se não me engano, na questão 110 ou 112, não me lembro, que as escolas podem e devem renovar os métodos de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias, mas a escola educativa do lar, ela tem uma fonte, que essa é perene, o Evangelho. Usando-o como referência, como sol, a iluminar as crianças nesse sentido, não há mecanismo de errar. Lembrando que muitas vezes a criança não vai ser ainda tocada profundamente nessa existência. Então, por isso, Emmanuel menciona isso e traz com clareza. Inclusive, uma pergunta interessantíssima da obra é que diferencia, né, doutrinação de evangelização. Muitas vezes nós pensamos que talvez seja a mesma coisa. Vou doutrinar uma criança. Doutrinar basta conhecer. Para doutrinar basta eu saber, basta eu ler, é intelectual. Mas para evangelizar é necessário uma luz interior, é necessário um amor íntimo, que é o termo muito belo usado por Emmanuel, um amor no íntimo da pessoa, que ela conheça, na verdade, para que ela seja um exemplo, mais do que apenas um orador da evangelização, ele seja, na verdade, um exemplo nisso daí. Porque para doutrinar, você lê, conhece e fala. Agora, para evangelizar, é preciso vibrar um pouco mais nesse sentido. E aí é um tanto mais difícil, muita gente fala, mas o tempo todo eu não sou perfeito desse jeito. Não, não somos. Mas a criança começa, muitas vezes, a notar os momentos em que nós conseguimos essa felicidade em transmitir, e isso se aplica, obviamente, aos pais evangelizadores também no lar, porque deixam de ser apenas um canal de ensinamento, né? Se tornam efetivamente reservatórios, aqueles que emanam aqueles conhecimentos que estão sendo transmitidos. Então, muitas vezes vamos, sim, errar com os filhos, com os evangelizandos, talvez não elaborando o melhor encontro, talvez os pais se exasperando com as crianças, mas nas oportunidades em que conseguirmos vencer e formos pacientes, entregarmos nosso melhor, tocarmos a criança, deixarmos cada uma falar e nós entregarmos também ali uma boa lembrança, um bom sentimento, tudo isso vai fazer com que, certamente, eles notem. E isso, se houver uma repetição disso em outro momento, e em outro momento, e em outro momento, é óbvio que eles vão perceber uma mudança no clima, no panorama. E isso vai fazê-las sentirem-se, na verdade, de alguma maneira tocadas. E aí começa um processo. Pode não concluir-se nessa existência, mas começa um processo. E, obviamente, quanto mais reforçado for no sentido de amor, de dedicação, por isso filhos que vêm evangelizadores, pais, em trabalhos, em movimentos, às vezes, nesse momento agora da pandemia, evangelizadores gravando aulas pela internet. Ah, não, mas não é igual, eu não vou levar, meu filho não vai ficar vendo essa aula pela internet porque ela não é boa. Não se trata apenas do conteúdo, não se trata apenas da mensagem. Se trata de mostrar aos filhos que ali naquela tela há pessoas que seguem trabalhando para poder entregar o seu melhor. É muito mais o exemplo visual do que simplesmente o conteúdo, que, claro, vai ter o seu objetivo também. Mas é preciso ser elaborado e mostrado que há um empenho de quem está trabalhando. Então, quando as crianças enxergam evangelizadores, professores, pais, os seus modelos, de alguma forma, em trabalho,
isso cria nelas também a percepção, a sensação de necessidade de fazê-lo. E aí a base, né, a base dessa evangelização, obviamente, vai estar nas noções de religiosas que são trazidas, e aí independe do credo, as noções religiosas, mas associado muito mais a essa exemplificação dos deveres da vida. Então, a base, efetivamente, está no exemplo. Seja dos pais, muito mais de perto, mas também dos evangelizadores nesse sentido. E aí a decorrência disso tudo é, sem dúvida, uma criança que vai ter a oportunidade de se auto-reconhecer muito mais, porque os pais mostram o mundo como é. Trabalhar a ideia de reforma íntima vai ser muito mais acessível, porque a criança vai começar a perceber desde cedo, a ouvir essas questões de trabalho, de fé, de dedicação, o que é a vivência na lei do amor, que não é outra coisa senão a dedicação efetiva. Por isso que Bezerra de Menezes resume de maneira muito sábia, e isso é trazido por inúmeras obras, mencionado de maneira direta ou indireta, como, por exemplo, o livro da nossa colega Cíntia, da Federação Espírita de Goiás, Evangelizando Bebês, em que ela ali menciona, de maneira assim bem organizada na sua obra toda, mencionando que o estudo doutrinário ele é fundamental. Então, o primeiro ponto que Bezerra de Menezes menciona com clareza, o estudo doutrinário, conhecer efetivamente aquilo que a doutrina traz, é extremamente importante. Mas é preciso ter também a chamada vivência evangélica, que é exatamente reforçar esse conteúdo. Os bebês, por exemplo, visualizam essa vivência evangélica exatamente em histórias lúdicas, que os seus próprios brinquedos e bonecos fazem trabalhos de caridade, trabalho de respeito, para que eles possam, na verdade, visualizar naquele pequeno ciclo o que vão se tornar no futuro. Mas, obviamente, à medida que os evangelizandos vão crescendo, eles vão tendo que ver. E um outro item que Bezerra de Menezes menciona é exatamente o da confraternização. E não falamos aqui em festas, né? A fraternização, nesse caso, é exatamente o estímulo a esse senso de irmandade. Que nós somos, de alguma forma, evangelizados e somos também evangelizadores. Num processo em que eu auxilio o outro e o outro me auxilia. Então, nesse sentido, nós acabamos tendo sempre aquele velho exemplo, de falar que, olha, ajuda a sua irmã, você já sabe fazer isso, vamos tentar fazer por ela também, ela não entende, ajuda o seu irmão, para que as crianças, o seu amigo está com dificuldade, ajuda ele. Então, esses pequenos modelos vão nos mostrando aquilo que Humberto de Campos já mencionava, num dos seus livros, que evangelização é uma empresa de amor. Parece assim, é bacana imaginar, porque evangelização é uma empresa de amor, é muita gente trabalhando, é muita gente se esforçando. E claro que há sim lucros que vão vir. Haverá prejuízos também na dificuldade da realização, mas muito mais associada à nossa imperfeição de fazê-lo. Porque nós vamos construir a estrada, Nós vamos pavimentar, pais evangelizadores, pavimentamos a estrada. Mas quem vai caminhar, resolver caminhar efetivamente nela, são as crianças. Nós não vamos forçar ninguém a ser evangelizado. Jesus não forçava ninguém a ser evangelizado. Entregava-lhes o conteúdo e o exemplo, e as pessoas caminhavam por si sós. Então, essa promoção de renovação espiritual da criatura é essa noção de cooperar. Eu vou cooperar à medida que eu vou me transformando, dando um exemplo de humanidade, de humildade, para que os demais consigam, na verdade, visualizar. Então, preparar uma aula de evangelização hoje é um desafio muito maior também nesse sentido, de imaginar, será que eu estou conseguindo, com essa ideia, fazer a pessoa transformar-se, ela pelo menos pensar a respeito? Eu vou deixar impregnado naquela mente uma história, uma frase, um motivo. Então, não é hora dos pais se culparem se os filhos efetivamente ainda caminharem por trilhas tortuosas. É importante que pais evangelizadores se ocupem em implantar a semente do melhor jeito possível, porque, repito, na parábola do semeador, as sementes eram jogadas inclusive em áreas que não iam dar, mas eram jogadas. Então, desde a tenra infância é preciso jogar essa semente, Muitas vezes se achava que a ideia de evangelizar bebês era irreal noutros tempos, mas hoje a difusão está mais do que aclarada. Desde a barriga da mãe, muitas vezes as mães já participam de aulas de evangelização, os espíritos ali estão ainda naquele processo de perda de memória, de aproximação, de moldar a forma fetal que ali estão, mas já nos sentem, nos pressentem, já nos viam antes, provavelmente aí muito preparados
para vir encarnar já nos enxergavam antes. Vide as coisas que às vezes fazem, que não foram ensinadas e que fazem exatamente como os pais, provavelmente aí, porque já viam aquilo antes, né, de nascer. Há uma menção muito grande à idade dos 7 anos, né? Quer dizer, com 7 anos, se, segundo Emmanuel e outros espíritos mencionam que já há um fechar dessa adaptação à nova existência, né, de alguma forma, quer dizer, todo esse processo não pode ser jogado fora. Tem que ser aproveitado. Os 7 anos anteriores precisam ser aproveitados. Numa escola de evangelização ou no próprio lar, a realização de falas no sentido de evangelho, do evangelho ou de exemplos do evangelho é preciso. Porque depois vem a fase, né, pós-infância, aí todo aquele trabalho, né, se foi bem realizado até então, toda aquela fase de transformação vai facilitar um pouco esse mecanismo de ingresso, de efetivo ingresso em quem nós somos de fato. Porque nós somos de fato, nos tornamos aquele ser milenar que se transformou em tantas vidas quando chegamos na adolescência para a fase adulta. Aí nós nos tornamos quem nós somos. Há um livro bem bacana chamado Vossos Filhos Profetizarão, que é trazido aí por Adeilson Salles, pela mediunidade de Adeilson Salles, e é um livro bem interessante porque ele mostra ali em vários capítulos exatamente esses valores, né, que são introjetados na infância e que se tornam, na verdade, assim, lumiares para os adolescentes, porque facilita e muito para que eles passem por aquelas fases, né, duras que muitas vezes vão enfrentar, sem dúvida alguma, vão ter reminiscências, né, das vidas passadas, aquela eclosão hormonal, né, aquela situação de hormônios a toda prova dos adolescentes, e aí, obviamente, eles mencionam, né, aquela noção de individualização. É quando o ser parece que se desprega, na verdade, dos pais, passa a ter uma sensação, e eles até usam um termo interessante chamado orfandade emocional. É quando ele se torna órfão, porque agora ele está sozinho mesmo com seus pensamentos, suas reflexões. Ele precisa de amparo nessa hora. E um amparo evangelizado certamente coordena melhor esse caminho. Ah, mas o meu foi evangelizado a vida toda, meu filho acabou caindo em problemas graves da existência. Repetimos, a evangelização é um remédio que é entregue, mas ele não tem o condão de salvar esta existência por si só. E ainda com mais intensidade, se percebendo o amparo e a necessidade daquela criança, muitas vezes refratária ou não, é de entregar o melhor exemplo certos de que estamos ali semeando para todas as existências e não para uma existência apenas. Então, os pais acabam criando, né, o tempo de levar, vou criar uma ideia. Não, leve sempre. Obviamente, hoje não é uma questão de escolha, se eu quero ou não que meu filho seja evangelizado. Hoje é uma questão de necessidade premente, necessário. Porque se nós deixarmos efetivamente ao livre tempo, quando a criança quiser, independente do credo onde formos buscar, mas trazer as noções básicas do evangelho, elas vão obviamente nos permitir falar com maior tranquilidade. E aí sim, no seio espírita, doutrinário espírita, não há nenhum receio em trazer às crianças as noções, à medida que elas forem amadurecendo ou de acordo com seu momento nessa existência, falar sobre reencarnação, lei de causa e efeito, livre-arbítrio. Muitas vezes nós não falamos sobre nada disso. Lei de amor, justiça, a importância da família. Muitas vezes falamos sobre quando você crescer você vai ter essa profissão, vai ser isso, você tem que trabalhar para você ter dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, fazer aquilo. E esquecemos das menções às coisas como, por exemplo, a reta final do livro Depois da Morte, de Leon Denis, é um excelente repositório de temas para evangelização. Uma obra extremamente valiosa e que ali no finalzinho, na parte quinta, chamada O Caminho Reto, tem uma série de elementos importantes a serem tratados para a evangelização, claro, de todos, mas especificamente de crianças também. Então, ali ele menciona, né, que quando nós explicamos as complicações da vida para qualquer pessoa, ela passa a entender com mais clareza a noção de justiça divina. Ela não questiona mais, obviamente, ou passa a entender pelo intelecto que aquilo tudo que está passando, enfrentando, e veja o momento que nós estamos enfrentando, quando crianças são esclarecidas sob essa ótica e não sob a ótica de que a vida termina logo ali, a criança vem com uma outra noção de encarar a vida, uma noção mais madura. E aí, claro, se a gente abre mão disso, a criança pode terminar sendo arrebatada pela paixão corrompida, né, ou a sensualidade do mundo, e aí, claro, ela vai se deixar levar muito mais pelas notícias, pelas condições fúnebres que o mundo oferece. Então, falar aos filhos sobre o dever,
quão bom é mostrar isso, enraizar isso aos poucos, para que ele se torne, na verdade, padrão e não faça simplesmente porque alguém mandou ou porque a lei mandou, mas porque ele sabe, no fundo, a importância de cumprir com o seu dever. Falar sobre fé e esperança, vejamos nós agora. Nós só vamos entender fé e esperança nas tribulações da vida, porque no tempo bom, a gente nunca vai associar a noção. Então, falar sobre isso numa evangelização é importante para que a gente consiga construir, exatamente em tempos como os nossos agora, crianças mais firmes no entendimento e na compreensão de que tudo isso passa e que, obviamente, vai se transformar. Desde que nós vençamos, né? Orgulho, a noção de riqueza e pobreza. Leon Denis fala sobre isso, para que nós possamos implantar e falar aos poucos sobre esses conceitos para as crianças, para que elas entendam o que é a verdadeira riqueza e o que é a verdadeira pobreza. E aí já não está associados necessariamente às questões apenas econômicas. E aí certamente já falamos aqui sobre egoísmo, a caridade, né? A verdadeira caridade, não aquela só da permuta, da barganha. Tudo isso vai sendo trazido e vai mostrando para a gente que muitas vezes nós temos preconceito de falar. Certamente é preciso adequar a faixa etária, saber como conversar, perceber aquele filho mais maduro, aquele evangelizando que tem a condição, mas dentro de um planejamento coletivo, muitas vezes nós deixamos de falar, por exemplo, sobre o fenômeno chamado de morte, ou que obviamente nós entendemos aí por uma passagem, para que a criança que já acabou de voltar do mundo espiritual possa aos poucos também, não é tratar da maneira fúnebre como o mundo trata, mas mostrar dessa experiência que é a vida, para que ela entenda sempre com base nas analogias. Eu vejo que evangelizadores muitas vezes são muito felizes quando mostram o destruir da semente para a construção de uma árvore, a modificação de uma madeira para a preparação de uma mesa, ou que mostram, na verdade, outros exemplos muito ricos para exatamente tornar e mostrar para a criança que a morte é, na verdade, uma passagem, uma transformação de uma forma para outra que pode ser muito mais útil, oferecer muito mais. Então, evangelizar é trazer, na verdade, essa noção de Jesus ao solo infantil. É não deixar que o mundo evangelize, que o mundo ofereça informações que estão atreladas muitas vezes a esse momento que estamos vivendo só. É trazer essa bênção, né, vamos dizer, de alta magnitude para mostrar que Jesus, no final das contas, tem uma mensagem muito simples, mas muito profunda. E crianças que se adequam ou que recebem esses entendimentos de humildade, de compreensão, de que essa existência não é a única, não é a maior, é sem dúvida a mais importante deste momento, que estamos vivendo nela. Mas quando a evangelização, seja pelos pais, seja pelos evangelizadores, mostram esse recurso e a criança entende, até isso se torna, por exemplo, um recurso de defesa contra um mal da nossa atual sociedade, muito, muito firme, a questão do bullying. Porque quando a criança tem essa noção, ela é ofendida em muitas das suas características, seja elas externas ou por outras questões, e ela entende que aquilo ali, na verdade, não há motivo para ela poder sofrer, porque ela não é assim. Ela vai reconhecendo aos poucos que tudo isso, na verdade, e claro, se ela for afetada, e provavelmente será em algum momento, quando for criticada ou sofrer um adjetivo que não gosta, vai ser muito mais fácil aos pais que já vêm trabalhando esse conceito de eternidade, de uma única existência, de que somos espíritos e não apenas esse corpo que temos. Isso vai facilitar a conversa, vai falar, lembra que nós falamos, lembra na aulinha de evangelização? Isso pode ajudar as crianças, na verdade, a entenderem melhor que esse mundo em que nós vivemos, elas têm condição de combatê-lo, não deixando, porque se de fato pensarmos assim, nós vamos ver que nós conseguimos recursos a conversar com os nossos filhos e os evangelizandos. Agora, se os grandes objetivos da vida ainda forem para nós comprar o melhor celular, comprar o melhor carro, ter o mais caro videogame, a mais cara casa, aí certamente, quando alguém disser, nossa, a sua casa é assim, nossa, você não tem o melhor celular, aí a criança vai se sentir, na verdade, ultrajada e ofendida. Nossa, mas você tem o nariz assim, o cabelo desse jeito. A pessoa vai se sentir ofendida, extremamente ofendida, porque ela não vai ter a compreensão de que aquilo é a atual vestimenta dela, que esses bens que ela possui são os necessários para essa sua experiência de vida, porque ela vai entender que tudo se resume a isso. É mais importante um carro, um celular, um videogame, do que a minha condição moral. Mas se a minha condição moral for boa, e nós vejamos isso nas obras de André Luiz, quantas vezes ali em conversas,
os filhos, às vezes, buscando e provocando a mãe, né, especialmente numa das circunstâncias. Não me aventurarei aqui a lembrar o livro agora, mas eu me lembro bem da experiência em que o garoto pedia à mãe, falava, mãe, vamos vender aqui esse galpão aqui, que meu pai já morreu, e a gente vende e faz dinheiro, né? Na casa do vizinho eles comem 2, 3 vezes por dia, fazem isso, fazem aquilo. E a mãe diz que não vão vender, que eles vão manter porque ali era um lugar sagrado, em que eles sempre fizeram o culto do evangelho no lar, e que eles, obviamente, tinham o necessário para a vida. Eles eram felizes com o que tinham, com o necessário, não se comparando com outros. Então era uma mãe, certamente, com um grupo de filhas e um garotinho que tinha mais problema nesse sentido, mas ela tinha o reforço moral dos demais filhos e do pai também. Porque, obviamente, a gente vê lá na carta aos Coríntios, né, de forma muito bacana, Paulo fala, né, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Ou seja, toda a viagem de Paulo, todo o trabalho dele, vem exatamente nessa proposta de ser um exemplo para que os demais não o questionassem, pudessem ver nele a ideia da semente, né, que nós já tanto falamos aqui, e que precisa ser certamente semeada cada vez mais. Não há outra razão para não dizer da importância dos pais nesse trabalho. Nós estamos falando de pais evangelizadores o tempo todo, mas encaminhar os filhos para uma profissão, entregar-lhes a melhor educação possível, fazer todo o trabalho para que sejam pessoas que realizar neste mundo coisas positivas é uma tarefa, sem dúvida uma missão. Mas não podemos nós nos esquecer da preocupação maior, de atendê-los nas diretrizes de uma vida, na verdade, digna, não só para essa existência, mas para a realidade espiritual de todos nós. Porque eles vão seguir com aqueles conceitos. E aí, obviamente, como o próprio Livro dos Espíritos já mencionava, isso lá em 1857, né, na questão 208, qual a influência, né, que os pais exercem sobre os filhos? Total. Total. É uma tarefa, na verdade, assim, eles falam, usam o termo, na verdade, que é uma tarefa que nós nos tornaremos culpados se não assumirmos. No sentido de que nós entregamos nele, pela educação, já falamos aqui do conceito de educação, aquilo que efetivamente eles precisam para se tornarem melhores. Então não abandonemos. Muitas vezes nós dizemos assim, não, deixa, eu não vou mexer nisso não. Larga para lá. Ele é assim mesmo. Não abandonemos nossos filhos. Sei que muitas vezes para uns pais, isso eu não abandono de jeito nenhum. E há, claro, aqueles ensinamentos belíssimos de dedicação intensa, de que mesmo os filhos em condição das mais duras, perdidos em si mesmos, nessa existência, por coisas que realizaram ou fizeram, pais e mães se dedicam, se debruçam e fazem com intenso amor, não apenas no aspecto físico, mas especialmente no aspecto evangelizador. Porque essa mudança da evangelização, como eu disse, não basta eu ensinar para a criança, por exemplo, o Pai Nosso. Porque muitas vezes no Pai Nosso nós ensinamos e falamos, que bonitinho, agora a criança já sabe rezar. Ela já é uma criança que já sabe rezar. Mas quando nós dizemos, por exemplo, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos entregando à criança um conceito que para ela é, que seja feita a vontade de Deus. Porque essa vontade é muito mais sábia que a minha. Mas quando bate o problema à minha porta, se eu reclamo e digo, Senhor meu Deus, por que me enviou isso daqui? Certamente a criança também vai fazer essa associação. E para ela, então, rezar novamente, que seja feita a sua vontade, se torna um tanto complexo. Eu lhes falo porque minha própria filha me perguntou isso, em certa ocasião. Papai, por que a gente tem que fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque certamente eles estão alertas às coisas que ensinamos. E aqueles as velhas formas de decorar, de recitar, de falar da boca para fora, vem perdendo a sua força à medida que as crianças vêm conhecendo um tanto melhor disso. Então, na escola de evangelização, ensinar um Pai Nosso, por exemplo, pressupõe falar sobre fé. Porque certamente, especialmente nesse trecho, nós vamos precisar de muito falar sobre fé, para que a criança entenda. E aí pare a pensar, fala, puxa vida, mas que legal. E aí ela começa, então, a sofrer aquele processo de moralização evangélica, né? Há na Revista Espírita de 1864 uma passagem muito marcante para mim, que é exatamente um trechinho que tem esse nome, salvo engano, Lições de Moral da Infância, Lições de Moral da Infância, é isso. Em que Kardec faz um comentário sobre evangelização, moralização e educação infantil. E é muito bacana porque ali ele dá alguns exemplos, a citar alguns. Quando a criança, por exemplo, se você fizer isso, você vai ganhar um doce, um creme, que ele chama à época, né? Nós não estamos estimulando a criança a cumprir com o seu dever. Nós estamos, na verdade, estimulando a glutonaria, o excesso, porque ele vai fazer só porque quer comer.
Quando nós dizemos assim, se você não fizer isso, se você não comer, eu vou dar sua comida para outra pessoa. Nós não estamos, às vezes, reforçando ali alguém que coma, porque ele vai até comer. Que bonitinho, comeu. Mas ele comeu porque efetivamente precisava ou comeu porque não queria que o outro comesse? Num processo de inveja e de egoísmo. Então nós não fazemos com má vontade. Obviamente os evangelizadores e pais, quando assim tratam, nas barganhas, não fazem de má vontade. É um mecanismo educativo que nós fomos também trazidos. Mas veja que Kardec já mencionava em 1857, discípulo de Pestalozzi que o foi, sábio conhecedor dos processos educacionais, que se assim o fizermos, nós sempre também vamos barganhar. Doa o brinquedo. Mas eu não quero doar. Doa o brinquedo, você vai ganhar outro. Pronto. A criança perde o conceito de generosidade efetivo para poder associar-se a um conceito de permuta. Ela doa porque vai ganhar. Então ela não aceita ficar sem. O sacrifício para ela é impossível. Então vejamos que isso, a gente não pode, na verdade, esperar paz e caridade de um mundo regenerado se as bases ainda forem as mesmas. E nós, às vezes, não percebemos que nós estamos passando para frente as mesmas bases. Kardec, os espíritos usam uma palavra importante na questão 582, quando ele diz que é preciso atacar os embriões. É preciso ir no embrião do egoísmo, da vaidade, do orgulho. E para isso a evangelização infantil está aí. Né? O papel, por assim dizer, né, vamos dizer assim, dos pais, é bacana que a gente lembra, né, um modelo interessante, um exemplo interessante, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, né, honrai vosso pai e vossa mãe. É sempre marcante lembrar dos jardineiros. Pais evangelizadores são jardineiros. Observam a planta, cortam aqueles galhos tortos, evitam as ervas daninhas, mas também deixam a árvore crescer, deixam ela florescer, frutificar e, obviamente, não apenas podando aqueles itens que são assim, que obviamente podem prejudicar, podem trazer um tombamento para a árvore. Então a ideia do jardineiro, ela é muito efetiva nesse ponto aqui, porque nós começamos a pensar o que a doutrina pode oferecer, na verdade, de interessante. Ela vai trazer para nós, aí, como já dissemos aqui, um novo ponto de vista. Certamente agora eu falo aos espíritas nesse sentido, esse novo ponto de vista, que é essa missão mais aclarada de cada um. Nós somos aqui evangelizadores uns dos outros. E buscamos essas fontes que vêm com as crianças, fontes positivas, virtuosas ou não, e vamos podando de alguma forma, cortando, fazendo uma análise profunda. Educar e evangelizar filhos é uma tarefa de observação e análise profunda. Não é simplesmente bota na escolinha ou vai fazendo isso daqui aos poucos. É preciso criar um plano para cada filho, para cada evangelizando. É claro que os evangelizadores não vão criar uma aula para cada um específico. Mas quando eles fazem esse pensamento, é preciso muitas vezes atentar para as necessidades em maior quantidade para um, para outro, elaborar de maneira mais amorosa, dentro das condições possíveis de serem feitas, algo a ser feito pelo bem. Então, todos esses benefícios, né? Falar sobre a fé, falar sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, como recursos a construir um espírito mais bem repleto desses valores, que vai, obviamente, refletir num adulto em melhores condições de tratar. E se ele, porventura, nessa existência ainda não usar essas ferramentas, ao menos elas lá vão estar para, assim como André Luiz, lá no mundo espiritual, no livro Nosso Lar, se assustou com tanta coisa que ele tinha aprendido na vida e não tinha usado em benefício de sua evolução, que esse susto se torne menor. Porque, obviamente, a pessoa vai falar, no máximo que vai acontecer é a sensação de arrependimento, de não ter usado com maior clareza. Então, eu convido a todos a fazerem uma posterior leitura, para encerrar aqui esse nosso momento, da questão 113 do livro O Consolador, que ali, resumidamente, Emmanuel é questionado se os pais espíritas, e aí retomando, os pais espíritas devem ministrar educação doutrinária aos seus filhos ou podem deixar aí, né, no caso por questões de liberdade, né, de não mexer com isso. Não vou interferir nisso. Quando ele quiser ou quando ele puder, ele pensa nessas coisas. Resumidamente, vale a pena a leitura de toda a resposta de Emmanuel, mas resumidamente Emmanuel reforça essa questão do período infantil e que deixa muito claro que a criança, na verdade, quanto mais cedo ela vai recebendo esses benefícios das lições evangélicas, com essa máxima noção, mais
mais firmes, obviamente, vão estar para os enfrentamentos da existência. Porque vão estar, vamos dizer, de alguma forma, repletos desses valores de eternidade, repletos desses valores de perdão, de amor, de compreensão. E ao passo que se deixarmos, obviamente, essa noção de liberdade, com esse conceito de liberdade livre, e não vejam, qualquer escola evangelizadora. Eu me lembro que eu era garoto, uma das minhas tias queridas falava muito assim, vou levar. Em alguma escola de evangelização vai, seja nessa igreja, naquele templo, naquele culto, vai. Depois ele escolhe aonde ele quer ficar, mas ele vai. Parece algo assim muito duro, impositivo, mas certamente é um mecanismo de construção que a criança ainda não tem como avaliar a sua liberdade nesse sentido. E certamente, entregando isso, os pais estão fazendo um bem, obviamente construindo, entregando aquilo que de melhor poderiam. E aí a gente associa, obviamente, aquele grande conceito, né, trazido lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, quando alguns traziam meninos a Jesus. E isso é muito legal, porque hoje, né, traziam meninos para que os tocasse. Hoje, continuam nascendo crianças que, obviamente, em lares que estão propensos a essa evangelização, mas lá mesmo no trecho bíblico é uma menção, né? Os discípulos repreendiam os que traziam crianças para Jesus ali, né, para eles abençoarem. Nós também hoje, nós também refratamos essa atual geração. Nós falamos, esses meninos de hoje, né, essa geração de hoje, nós acabamos os afastando, porque imaginamos que fosse óbvio, mas não é preciso levá-los, é preciso entregá-los a Jesus de alguma forma. É preciso conduzi-los a esses conhecimentos para que eles possam, na verdade, se recordar dos que já foram feitos ou até ter o contato inicial com esses ensinamentos. E Jesus, vendo que eles tentavam afastar, indignou-se e disse-lhes, né, aquela famosa frase, deixai vir a mim, não os impeçais, porque desses que assim são, é o reino dos céus. Nós possamos imaginar as crianças, na verdade, tratar esse perfil de quem, na verdade, está buscando aprender, é a esses que Jesus vem. É a esses que Jesus vem. Por isso é importante nós levarmos, entregarmos a evangelização. Porque, obviamente, quando ele diz, né, que qualquer um que não receber o reino de Deus como um menino, porque o adulto evangelizado é cheio de preconceito, o adulto não evangelizado, nós somos cheios de preconceitos. Nós, na verdade, temos velhas amarras, prisões das existências anteriores, e as crianças não. Então, essa liberdade que as crianças possuem é a hora que nós podemos levar esse conhecimento de perto. E o bonito dessa passagem é que Jesus a tomava nos braços, então, ao final dessa fala, tomava nos braços e abraçava e as abençoava. Que Jesus possa abençoar nossas crianças nesse sentido. Evangelizadores, pais, nós possamos nos lembrar sempre disso. De que, obviamente, Jesus não só quer receber, mas nós precisamos levar, conduzir as nossas crianças até Ele, para que Ele possa abraçá-las. E essa imagem me parece uma imagem muito bonita. Quem não gostaria, né, de que os filhos fossem abraçados por Jesus? Eu deixo aqui essa mensagem, na verdade, para pensarmos com muito carinho, com muito critério, lembrando sempre que, no final das contas, é como a belíssima fala de Maria Dolores, a nos reforçar que Deus nos vê. Deus o tempo inteiro está conosco, nos observando e, de alguma forma, vendo a nossa condição de espíritos evangelizados. Diz ela assim, Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura que tantas vezes se vão. Como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. No final das contas, o que nós podemos guardar são as provações, lágrimas e cruzes dos que vagam na rua sem ninguém. E te agrades as posses que desprendes no auxílio aos companheiros em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. E ela descreve de forma muito linda todos os aspectos de acolhimento, de amor, de ternura, e no final conclui, Deus te vê através da caridade. Mas não só isso, em paz calada e santa, pede a alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, sejam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus.
que nós possamos levar aos nossos filhos, aos nossos evangelizandos, a certeza de que Jesus caminha com eles e que nas horas duras da vida temos Jesus. Nas ideias dos desafios da vida, temos Jesus. Nos momentos das alegrias, temos Jesus. Tudo isso por meio dos grandes relatos do Evangelho e dos exemplos que nós podemos trazer e marcar essas nossas crianças. Eu agradeço a cada um e espero de alguma maneira ter trazido aí alguns elementos para pensarmos a respeito da melhor evangelização desse mundo, certos de que essa semente bem lançada, bem jogada, há de transformar e tornar o nosso mundo muito melhor e seguramente regenerado. Um forte abraço a todos e que Jesus possa nos iluminar nessa tarefa.